Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso Fala PJ, o podcast da Cora, onde a gente fala sobre empreendedorismo, empreendedores e histórias que continuam ajudando o Brasil a prosperar, que é o papel que a gente entende que o empreendedorismo tem. Eu sou a Raquel, da Cora, e a gente está aqui num momento muito especial, inclusive por isso os Vini e Igor não estão aqui, eu estou muito bem acompanhada com o João e a gente vai contar um pouquinho para vocês o que é essa edição especial. A gente está no Cora Conversa Contábil, que é um evento incrível para BPOs e contadores que a Cora está fazendo. Os contadores são um parceiro muito importante para a gente continuar, enfim, cumprindo o nosso propósito, que é fazer os empreendedores prosperarem. Então, nada mais justo do que ter aqui com a gente uma pessoa que empreendeu no universo da contabilidade. Eu vou ter que ler, tá, João, para te apresentar. Não quero cometer nenhum tipo de falha. A gente recebe João Silva Costa, cofundador e CEO da Contajar, uma plataforma digital de contabilidade que vem transformando a experiência do empreendedor brasileiro. Graduado em Ciências Contábeis pela UFV, pós-graduado em Controladoria e Finanças pelo Senac-MG. Lidera a empresa com esse foco em inovação, escalabilidade e uso estratégico da tecnologia para simplificar a gestão contábil. Então, acho que simplesmente tudo a ver com o nosso evento, ter você aqui. A gente está muito feliz, seja muito bem-vindo. E para começar, claro, eu vou querer te ouvir se apresentar. E a pergunta que a gente tem aqui de milhões é: conta pra gente um pouco mais sobre o CPF por trás desse CNPJ. A história das duas coisas são muito juntas, né? Então, faz alguns anos que você está na Contajar, faz alguns anos que o empreendedorismo é parte da sua vida. Compartilha um pouco com a gente, João, como que foi essa jornada do CPF para o CNPJ e o que você sente de trazer para o pessoal aqui também. Maravilha. Bom, vamos lá. A gente está tão acostumado a viver e respirar o CNPJ que até para falar do CPF é um pouco mais difícil do que falar do próprio CNPJ. E as coisas acabam se misturando, né? Porque a gente vive a Contajar com muita intensidade. Mas assim, em linhas gerais, eu sou o João Henrique, como você apresentou muito bem, sou cofundador e CEO da Contajar, Contabilidade Online, que não nas minhas palavras, mas na avaliação dos nossos mais de 15 mil clientes, é a melhor empresa de contabilidade online do Brasil. Então a gente fala com muito orgulho porque trabalhamos muito para construir e trazer isso para o empreendedor, né? A Contajar, no geral, ela é formada de CPFs, né? Então, eu e o Alan, que é sócio, cofundador junto comigo, nós começamos esse projeto lá atrás. É uma empresa que nasceu enquanto ideia e concepção em 2016. Então, a gente está caminhando para completar 10 anos de companhia, né? E assim como nós dois, né, ao longo do tempo, nós fomos angariando mais CPFs para dentro da companhia. Então, eu acho que um dos grandes méritos que eu tenho enquanto pessoa física é a capacidade de encontrar talentos e trazê-los para trabalhar junto comigo. Então não é um projeto que hoje atende 15 mil empresas e com a velocidade que a gente cresce jamais poderia ser feito por uma única pessoa. Então ele é obrigatoriamente uma confluência de várias pessoas trabalhando em conjunto nesse sentido, né? Então, como você falou, sou graduado, sou contador de formação, mas a gente acaba ao longo da jornada tendo que aprender um pouco de tudo para conseguir ocupar a cadeira que a gente ocupa. Então, desde tecnologia, venda, operação no geral, a gente vai pisando em todas as searas ali e ser CEO de uma companhia no fim do dia é ficar trocando de canal o tempo inteiro. Então, meio que você tem que ter uma visão holística e abrangente. Então, você troca de canal, troca de conteúdo, tem que aprender a fazer isso e continuar mergulhando com profundidade em cada conteúdo que aparece, né? Falando pessoalmente, né? Eu acho que tudo que aconteceu na minha vida, acho que meio que me direcionou para estar onde eu estou hoje. Então, se eu recordo desde a minha infância, eu cresci ao lado de uma biblioteca pública, então para mim era uma maravilha ter acesso a livros e eu acho que o conhecimento foi uma ferramenta primordial para que eu pudesse hoje estar construindo a Contajar junto com essas pessoas que constroem conosco. E os livros, a leitura no geral, eles mostram para a gente que o mundo não tem muito limite, né? Então você aprende a sonhar
E quando você começa a aplicar isso que você aprende, né, ali no campo onírico, primeiro você começa a aplicar, você vê que realmente teoria e prática podem conversar muito bem e que não tem muito limite naquilo que a gente pode construir. Então acho que a mágica do empreendedorismo é aprender que você pode ir além. É o único lugar onde eu sempre olhei na minha vida inteira e entendi que não havia restrição, não havia limite, né? E aí, para fechar, falando pessoalmente, como eu disse, sou muito bom em trazer pessoas boas para construir junto comigo, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Então tive uma sorte de estar numa família que sempre me incentivou nos estudos e na progressão, e hoje ter a minha própria família, né, minha esposa e minha filha, que estão comigo ao lado dessa jornada também, empreendedora. Muito bom te ouvir, um prazer conhecer um pouco mais o CPF do João Henrique, apesar dessa conexão enorme com o CNPJ. E curiosidade que eu acho que não dá pra gente não passar por que você decidiu empreender? Que momento que veio esse gatilho de, putz, você trouxe um pouco dessa coisa de ampliar suas perspectivas, de sentir que você ali sempre poderia ir além, mas em que momento que você falou, não, é esse o passo que eu quero dar? Maravilha. Eu acho que assim, se a gente for resgatar, eu estou dentro de um escritório de contabilidade desde os meus 10 anos de idade. Então meu pai era contador, na minha família várias pessoas eram contadores, o meu sócio, cofundador, também vem de um histórico similar. Então a gente respira e está dentro de um escritório de contabilidade no Brasil, que atende PMEs, é basicamente respirar empreendedorismo diariamente, né? Porque uma PME muitas vezes ela é um exército de uma pessoa só e ali tentando fazer de tudo, da burocracia à geração de caixa, né? Então o empreendedor está ali tentando construir, e eu sempre respirei aquilo desde a infância. Muitas vezes numa ponta da equação voltada para a parte burocrática do empreendedorismo, que é a questão do que a contabilidade estava mergulhada naquele momento, né? Então aquilo ali já me despertou um conhecimento, um interesse por empresas de modo geral. E do mesmo jeito que a gente aprende a falar línguas, né? Então você pode aprender o português, o inglês, o espanhol. Eu sempre entendi a contabilidade como uma língua do mundo dos negócios. Então eu queria muito aprender essa língua do mundo dos negócios. Eu achava que isso me permitiria poder empreender com mais naturalidade, ou poder entender melhor esse contexto. Alguns livros foram me direcionando para isso, e como eu já vinha dessa área de contabilidade, falei, vou estudar. Não necessariamente eu precisaria empreender dentro de contabilidade, mas eu precisaria aprender essa língua. Eu achava que isso me daria alguma vantagem competitiva. E aí, naturalmente, enquanto a gente estudava ali contabilidade na graduação, a gente começou a enxergar mecanismos de levar uma melhoria consistente para a vida do pequeno e médio empresário com a própria contabilidade. A gente enxergava uma indústria que pouco tinha evoluído no último século, e o pequeno e médio empreendedor continuava enfrentando de maneira recorrente problemas ali, desde a atividade pré-operacional da empresa, o volume de burocracia que ele enfrentava, a ausência de informações. Então a gente entendeu que dava para criar um projeto abrangente, um projeto nacional, que permitisse pela primeira vez algum nível de entrega relevante, de acúmulo de market share, de transformar a contabilidade num produto acessível, numa plataforma, para que em qualquer lugar do Brasil alguém pudesse usar essa plataforma e ter algum tipo de vantagem na sua própria jornada empreendedora. Então daí nasce a ideia Contajada, nasce a nossa vontade de empreender, e é com esse pensamento que a gente funda a companhia. Incrível. O incômodo, né? Aquela coisa de eu consigo ir além, eu consigo fazer mais, eu vejo um problema, eu quero resolver. E aí, falando de problema, eu queria que você compartilhasse um pouco de quais são esses desafios que você percebe enquanto empreendedor, mas também enquanto a pessoa que tem ali seus 15 mil clientes empreendedores, né? Quais são esses principais desafios que você percebe nessas PMEs, nessa turma que está, é isso, né? Equilibrando todos os pratinhos para fazer um negócio acontecer. Isso. Eu acho que assim, empreender já é difícil por natureza naquilo que é o principal da atividade. Então, se você vai empreender numa área X, você tem que aprender a ganhar dinheiro naquela área, aprender a atrair cliente para aquela área, aprender a construir um produto que o cliente não queira abandonar depois. Então, tudo que é core da sua área já é muito difícil fazer dar certo, né? Então, você precisa estar em constante evolução, iterando e levando aquilo para o mercado, aprendendo, melhorando, respirando. A empresa é um organismo vivo. Aí imagina, com toda essa dificuldade do que é core business para o empreendedor, ele ainda ter que enfrentar dificuldades paralelas
que são dificuldades de altos custos para começar uma operação, dificuldades em termos de burocracia, dificuldades em termos de acesso à informação. Então, a nossa missão e a nossa vontade sempre foi tirar isso das costas do empreendedor. Então, foca no que é core. O que é core já é muito difícil. Foca nisso, foca no que você faz bem dentro da sua atividade e deixa esses problemas que acabam matando pequenas empresas no início da jornada na responsabilidade da Contajar. Então, esse é o nosso propósito no fim do dia. Onde quer que o empreendedor esteja no Brasil, ele tem que imaginar que estar dentro da Contajar vai permitir com que ele não tenha que se preocupar com essa leva de coisas e focar só no core business dele. Então, citei aqui, né, uma trinca de problemas, que eu acho que são bons exemplos. Burocracia. Então, a gente sabe que para abrir um CNPJ no Brasil ou para manter um CNPJ no Brasil, você tem que atender exigências de alguns órgãos que vão desde municipal, estadual, federal, juntas comerciais e licenciamentos e assim por diante. Depois que a empresa está aberta, existe um relacionamento mensal que tem que ser feito, que é o que a gente chama de obrigações acessórias. E existe o pagamento de imposto, que você tem que buscar o melhor enquadramento tributário para aquele empresário. Então, essa burocracia, o alto custo. Imagina um empresário começando a jornada dele, ele já tem todo o investimento pré-operacional que tem que fazer, ele vai ter que ter um investimento em fluxo de caixa para, de repente, queimar no primeiro momento, até conseguir atrair cliente. E, além disso, ele tem um alto custo, que começa ali com taxas, com contadores e assim por diante. Então, a gente também tenta atacar esse alto custo e levar um produto que seja 90% mais barato ao que ele encontraria no mercado tradicional de contabilidade. E sobre a indisponibilidade de informação, né? Então a PME, muitas vezes, ela não tem clareza sobre como as coisas funcionam, sobre como o regime tributário funciona, sobre como anda a saúde financeira da companhia. Isso é coisa de média empresa, grande empresa, porque o pequeno não tem tempo nem de abastecer um software adequadamente, muitas vezes. Então a gente sempre focou em construir uma plataforma que convivesse em harmonia com o empresário, de modo que ele pudesse abastecê-la sem sentir que aquilo é um peso adicional para ele. Então, tentar envelopar essa solução, atacando essa trinca relevante de problemas, para levar isso para o empresário, é o drive que nos moveu até aqui e que continua nos movendo daqui para frente. É um propósito muito... É por isso que a gente é parceiro, né, Cora Contajar, porque acho que é um propósito muito genuíno mesmo. A gente sabe o quanto é difícil empreender no Brasil, o quanto é difícil empreender, né? Não vou usar essa frase clichê assim, mas é porque é isso, a maior parte das pessoas estão buscando começar seus negócios, às vezes com pouca infraestrutura, às vezes com pouco conhecimento, às vezes ali para no dia a dia mesmo conseguir dar uma vida melhor para sua família. Então acho que a gente também às vezes acha que o empreendedor é aquele cara que conseguiu estudar e tem essa ideia, né, do cara que foi para Harvard. A maioria dos casos que a gente vê é que não é isso, né? E o que eu queria saber é como foi que você encontrou e como que vocês encontraram esses diferenciais, né? Eu acho que você falou um pouco sobre os desafios da jornada da Contajar, e me parece que uma coisa muito central nessa sua fala era você ter essa clareza dessa trinca e falar, cara, são esses problemas aqui que a gente quis resolver. Como foi essa jornada para vocês de entenderem esses desafios, de chegarem nesses diferenciais? O que vocês estão ainda construindo, né, como esse core que você trouxe, que é o da Contajar, que é deixar o empreendedor cuidar do core deles, mas me conta qual é o core de vocês, então. Maravilha. Eu acho que a grande resposta para a gente conseguir levar isso para o empreendedor, ela morava na tecnologia. Então, tecnologia é a palavra que assim, sempre fundamentou tudo aquilo que a gente pensava. Porque não existe mágica, né? Se até aquele momento o empreendedor pagava caro em soluções que não resolviam o problema dele, como é que eu estou dizendo que eu vou resolver esse problema com um custo 90% inferior ao que ele teria ali acesso ao mercado tradicional, né? Então, a palavra-chave é escala e tecnologia, é o que a gente sempre buscou dentro da companhia. E quando a gente nasce, havia, talvez no setor, uma oportunidade muito grande de digitalização. Então, era um mercado onde os profissionais trabalhavam com processos manuais, muitas vezes, né? E majoritariamente, ou quase em sua totalidade, sem o desenvolvimento de tecnologias internas. Então, às vezes, se ancorando em
tecnologias de terceiros, mas muito manual, né? Você ia fazendo uma colcha de retalhos ali para entregar um produto final ao PME. E a gente sempre nasceu com essa ideia de desenvolver uma solução. A gente olhava para a base com a qual nós temos que interagir e entendíamos que ela estava evoluindo. A nota fiscal já era eletrônica. A maioria dos municípios já tinha um ambiente digital para que a contabilidade pudesse interagir. A Receita Federal já me permitia abrir um CNPJ sem o empresário sair de casa. Então você já tinha uma certa confluência de fatores positivos no cenário externo que propiciavam que chegasse uma empresa privada e começasse a construir tecnologia para que tudo aquilo que antes era feito numa coxa de retalhos começasse a funcionar de maneira fluida, de maneira planejada, orquestrada e de maneira rápida para o empreendedor. Então a gente começou a trabalhar nesse sentido na nossa plataforma, então a gente desenvolve a plataforma Contajar, é uma plataforma que vai completar 10 anos conosco em suas inúmeras versões e evoluções até a gente chegar aqui. Imagina o Brasil, um país com mais de 5 mil municípios, o quanto a gente precisa estar integrado com esses municípios para eu poder entregar esse produto de forma automática para os nossos clientes, né? Então essa transformação da indústria partiu por entender o contexto onde estávamos e começarmos a integrar tecnologicamente com plataforma, com robôs trabalhando 24 horas por dia dentro do que antes eram trabalhos manuais e que às vezes pouco agregavam na rotina profissional. Então hoje você tem um profissional muito mais consultivo, né, e focado em atender ali o cliente do que necessariamente em ficar entregando obrigações para o governo. Isso a gente consegue automatizar em larga escala dentro da companhia. Então essa foi a resposta que a gente encontrou para essa trinca de problemas. E é assim que a gente endereçou ao mercado. Então, envelopamos essa solução chamada Contajar e levamos ali para o PME para que ele pudesse usar o que antes parecia impensável, improvável, né? Hoje a gente consegue levar para o pequeno empreendedor no Brasil. E aí acho que uma coisa que minha cabeça vai para esse lugar ouvindo a sua história é uma história de unir a tradição e a inovação, né? A tradição da sua família, de crescer num escritório de contabilidade, de estar ali no dia a dia desde o começo, com a inovação, de trazer a tecnologia, de trazer o seu olhar, de fazer essa disrupção em questão de preço, em questão de serviço. E eu queria ouvir um pouco sobre como você percebe o futuro, né? O papel tanto do contador quanto os desafios do empreendedor também para os próximos anos aí, quando a gente fala de contabilidade, do mercado que vocês têm explorado. Maravilha. Vou começar pelo papel do contador, né? Eu acho que ao longo do tempo o contador ele foi sendo levado para uma área que não era uma área para a qual ele havia sido treinado ou na qual ele pudesse usar 100% do potencial que ele tem. Então você imagina que é um profissional que entende a linguagem dos negócios, então que ele é capaz de contribuir muito para as pequenas empresas, mas que ele estava sendo dragado para dentro de obrigações acessórias, para dentro de papéis burocráticos, para dentro de entregas de obrigações, e que isso não agregava tanto quanto ele poderia agregar na vida da empresa. Então eu acho que o papel que nós temos hoje, enquanto Contajar, é pegar tudo isso que era feito antes e dizer agora isso aqui é uma commodity, isso aqui tá fácil de ser entregue para o empresário. Você, enquanto profissional, com todas as suas valências, você pode agregar muito mais, você pode trazer um trabalho consultivo muito maior. Então eu acho que os contadores vão começar a ser cada vez mais consultivos e vão virando para aquilo que originalmente foram desenhados profissionalmente para entregar. Então tudo aquilo que estava anteriormente sugando o tempo deles vai ficar na conta da plataforma digital, na conta das automações, na conta da inteligência artificial. Isso a gente consegue prover para o pequeno empresário hoje. Então está na hora de agregar com outras coisas e que consequentemente vão ajudar o pequeno e médio empresário também, que até então não tinham acesso a essas outras coisas, porque seus contadores estavam ali travados nessa operação, nessa burocracia. Então acho que todas essas mudanças vêm para melhor para a indústria como um todo. A gente compete com os contadores? Sim, a gente compete com os contadores. Todavia, essas modificações que nós fazemos, a gente acredita que no futuro vai proporcionar com que esses contadores possam agregar mais valor na ponta final, porque isso aqui virou uma atividade automática, virou uma atividade executada por tecnologia, basicamente, né? E quando você pensa no empreendedor, o que você acha que muda?
Eu acho que o empreendedor, ele vai passar com o tempo a ter acesso a coisas que antes ele não podia ter acesso. Coisas que antes eram desenhadas ou só eram acessíveis a grandes empresas. Então, o avanço da tecnologia, ele vai barateando esse custo na ponta final. Então, um pequeno empreendedor que tem um volume menor de recurso para investir, ele vai poder acessar ferramentas cada vez mais qualificadas e que agregam cada vez mais valor, mas com um custo menor. Então é como se você passasse a dar um superpoder para o empreendedor, dentro daquilo que a gente estava falando das dificuldades, né, que ele tem no core business, empreender é tão difícil. Então a nossa missão é dar um superpoder a mais para ele. Então é muito difícil, mas olha, você tem isso aqui para ajudar. Então eu acho que elevar a taxa de sucesso do empreendedor não é um sonho distante de plataformas como a nossa. Mas conta pra mim, quando você pensa em você e quando você pensa na Conta Já. O que você vislumbra para esse futuro? A gente fala muito aqui com empreendedores e é óbvio que enquanto um inconformado, enquanto empreendedor, você também está pensando aí nos próximos passos. Compartilha um pouco com a gente qual que é essa visão que você tem para você, para o futuro né, de você enquanto empreendedor e, claro, automaticamente também da Conta Já, né? Perfeito. Falando da Conta Já, o que a gente quer, como eu citei no início do nosso papo, é que em qualquer lugar desse país, quando alguém pensar em empreender, pense na gente. Eu quero que ele enxergue na Conta Já esse superpoder para a empresa dele. Nascer dentro do ecossistema Conta Já é um diferencial competitivo para a pequena e média empresa, com tudo que a gente oferta para esse empresário, em termos de contabilidade, produtos correlatos. Isso vai aumentar a chance dele ter sucesso enquanto empreendedor no Brasil. Essa é a missão. Onde quer que ele esteja, a gente quer estar lá, a gente quer que ele possa usar a nossa plataforma como provedor de contabilidade no primeiro momento e de outras soluções que vão agregar no dia a dia dele enquanto empreendedor. Quando a gente olha para trás, né, e a gente vê hoje a Conta Já com 15 mil clientes, há 5, 10 anos isso era impensável para uma contabilidade. Ninguém conseguia acumular market share no Brasil, porque a indústria foi construída de maneira estratificada, né? Então você não tinha esse poder de concentrar Brasil. Então hoje a gente consegue fazer isso. 15 mil clientes pode parecer muito quando você relativiza com o passado, mas quando você olha para frente, quando você olha para milhões de CNPJs no Brasil, né, é plenamente possível sonharmos e colocarmos a Conta Já em uma rota de crescimento para ter centenas de milhares de clientes sendo abraçados pelas nossas soluções e pelas nossas plataformas num espaço de tempo curto, né? Então a gente imagina que isso vai acontecer, que quando alguém pensar em empreender no Brasil, vai pensar na gente. É o que já pensam hoje os 15 mil clientes e todos os que continuam contratando e crescendo a Conta Já mês a mês. Maravilhoso. E agora, para a gente fechar, João, dentro dessa jornada, normalmente dentro da jornada do empreendedorismo, a gente toma muitos riscos, toma muita decisão, acerta e também erra, mas aprende muita coisa. Se você puder compartilhar um aprendizado que você acha que é relevante para os contadores e empreendedores, que você fala, putz, na jornada do João, eu sinto que isso fez a diferença e eu quero deixar esse aprendizado aqui para impulsionar todas as outras pessoas, o que você compartilharia com a gente? Maravilha. Eu vou deixar dois aprendizados ou dois temas diferentes que vão abraçar o empreendedor em momentos distintos da jornada dele. Então, para o empreendedor que está começando, a palavra que eu deixaria é resiliência. Então, para vocês entenderem a importância desse conceito, quando a gente fala do que é a Conta Já hoje, né, então a gente tem quase 10 anos de história e chegamos agora a 15 mil clientes, mas na primeira metade da vida da Conta Já, então vamos pegar os primeiros 5 anos, a gente ficou ali lutando na unha para sair de 0 para 300 clientes. Então, os primeiros 5 anos foi de 0 para 300. Imagina o quanto a gente teve que ser resiliente para continuar acreditando no negócio, para continuar acreditando que a gente ia encontrar o market fit adequado, para continuar acreditando que a gente ia conseguir endereçar esse produto. Então, de 0 a 300, 5 anos. Os 5 anos seguintes foi de 300 para 15 mil. Mas, se não tivéssemos vivido de maneira resiliente esse período inicial, jamais chegaríamos nesse segundo período. Então, não existe uma linearidade obrigatória na jornada do empreendedor. Entender que essa linearidade não existe faz parte para formar e endurecer essa resiliência. Então, para quem está começando, ser resiliente é extremamente importante. E
para quem já passou de um certo nível e a empresa começa a crescer aceleradamente, uma outra dica que eu deixaria é a necessidade do CPF acompanhar a necessidade do CNPJ. Então, quando a empresa começa a crescer muito, ela vai começar a demandar outras valências, outros tipos de talentos. E se o CPF não acompanha, a cadeira pode ficar grande demais. Então, você tem que continuar se capacitando para estar liderando a sua companhia à medida que a companhia pede coisas diferentes. Então, cada linha de corte dentro de um espectro de crescimento, ele vai pedir algumas coisas diferentes para o empreendedor. Então, essa constante evolução, a companhia tem que respirar, iterar, aprender a melhorar. O empreendedor também, para continuar apto a estar à frente dela. Porque, no fim do dia, o chefe é o cliente. E se você não estiver apto, ele vai te demitir. Então, acho que esse é o grande recado. Em duas janelas diferentes do momento de empreender, a gente vai precisando de valências e de conceitos diferentes para tentar fazer isso dar certo. Né? Eu falei que eu ia fechar com essa pergunta, gente, mas eu fiquei curiosa, porque acho que o João trouxe uma coisa que eu acho que é muito poderosa, que é essa questão do CPF, como você trouxe, acompanhar o CNPJ. E aí, acho que ainda nessa mesma linha das dicas, João, quais são os caminhos que você usou nesses anos de jornada e o que você recomenda no sentido de leitura, de ferramentas? Você trouxe muito quanto também foi importante na sua jornada, o conhecimento. Se você pudesse deixar aqui algumas dicas de conhecimento que as pessoas podem acessar e que você acha que são valiosos. Maravilha. Assim, eu diria conceitualmente a importância do lifelong learning, né? Então, eu não acredito que todo conhecimento ele tem que vir de instituições pré-definidas ou certificadas, ou seja, não é só através de graduações, de pós-graduações, doutorados. Eu acredito muito mais em uma filosofia de vida que te permita aprender continuamente. Então, a questão de ser autodidata eu acho que é muito importante. Você ser o guia do seu aprendizado. Não existe uma fórmula, seria muita pretensão achar que existe uma fórmula, mas existe uma essência. Quando você olha, e eu sempre gostei de ler biografias, então assim, quando você olha para as pessoas que deram certo, existe uma essência que é um inconformismo num primeiro momento, que acaba direcionando a pessoa para uma sensação de que ela tem que mudar, que ela tem que aprender, que ela tem que melhorar, e isso faz você estudar diariamente. Então, no seu campo, você vai encontrar quais são os materiais mais relevantes, quais são as empresas mais relevantes para se espelhar, quais são as empresas mais relevantes para superar, e aí você vai encontrando caminhos, materiais para ler e para aprender. Então, existem materiais universais, existem leituras universais que a gente poderia trazer, né? Eu sempre gostei muito da área de investimento, porque eu achei que era uma forma de aprender o que outras empresas fazem. Então, os livros do Damodaran sobre filosofia de investimento, como avaliar empresas, no fim do dia estão dizendo muito sobre a qualidade da empresa e o que dita a qualidade de uma empresa. Aí você vê empresas de qualidade, o que ditou, e tenta aprender aquilo, tenta implantar na sua empresa. Né? Então, acho que esse inconformismo, essa vontade de fazer mais, ela é crucial para que você estude continuamente e seja a figura central do seu estudo. Você tem que ser o líder desse estudo. Ninguém sabe qual a grade curricular adequada para o empreendedor. Então você tem que montar a sua grade curricular através do seu inconformismo e desse pulso que existe em tentar fazer mais e melhor. Gente, chegamos ao fim desse episódio. João Henrique, não tenho palavras para agradecer, acho que foi muito rico. Acho que a gente passou por assuntos muito interessantes, tanto sobre o seu desafio de empreender, os problemas que você enxergou, a forma que você decidiu resolver, os desafios que você tinha, seu inconformismo, a jornada da Contajar. Enfim, muito obrigada também por estar com a gente aqui no nosso evento Cora Conversa Contábil. É um prazer poder contar com você aqui. Quero agradecer a vocês também que chegaram até aqui com a gente. Lembrar vocês que vocês podem procurar mais sobre o João Henrique, que vocês podem procurar mais sobre a Contajar e que vocês podem continuar ouvindo aqui o nosso Fala PJ. Está junto aqui com tantos empreendedores e histórias maravilhosas ajudando a impulsionar o empreendedorismo no Brasil. Muito obrigada, João. Maravilha, eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.